Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar os nossos estudos, vamos entrar em mais uma etapa, né, da nossa programação escolar. Então, veja bem, nós continuamos por aqui, continuamos à distância, mas isso não quer dizer que nós não precisamos intensificar os nossos estudos. Queria falar uma coisinha com vocês antes de entrar diretamente no nosso assunto, é que eu estou sentindo falta da atividade de muita gente. Então, pessoal, preste atenção. Não é porque nós não estamos nessa aula, porque a professora não pode ir lá e dar aquele vestinho tradicional, que nós vamos ficar sem fazer atividade. Então, do jeito que eu tô aqui, me preparando para dar aula para vocês, estudando, fazendo vídeo, né, postando as coisas lá no Classroom, que vocês também não vão precisar fazer nada. Então, nós estamos em casa sim, porque existe uma necessidade, mas nós temos responsabilidades. E eu preciso que vocês intensifiquem, tá? O ritmo de vocês para a gente poder colocar em ordem as atividades que nós temos e que alguns de vocês têm pendentes, tá bom? Então preste atenção, dá uma olhadinha lá na plataforma, vê o que está faltando. Eu vou receber todas as atividades, mesmo fora de tempo. Agora, é lógico, quem entregou primeiro sai na frente, né? Porque entregou dentro do prazo, tá bom? Vamos lá. O que é que nós estamos vendo? Povos da América, né? Na aula anterior, nós vimos o conceito de povos pré-colombianos, né? O que é que a gente está chamando de povos pré-colombianos? Os povos que viviam aqui anterior à chegada de Colombo, de Cristóvão Colombo, que foi o conquistador da América, tá? Nós vimos também que quando Cristóvão Colombo chegou aqui, haviam mais de 50 milhões de nativos, né? De pessoas que viviam aqui. E o nome dessas pessoas, né, nós chamamos de indígenas, né, que foi o que a gente discutiu anteriormente, ou nós chamamos de povos nativos, né, da América. Os principais povos, os mais referenciados, são os incas, os maias e os astecas. Por que que esses grupos eles se destacaram, gente, dentro da literatura de história sobre os povos americanos antigos? Porque são deles que nós temos mais material de análise. Então, foram eles também que entraram em contato com os europeus. Então, há muitos relatos dos europeus em relação a esses povos, a como eles viviam, a quais eram os seus hábitos, né? A sua cultura, tá? Então, vamos começar pelos maias. Então, quem eram os maias, né? Eles viviam na região que hoje corresponde a Guatemala, Honduras, tá? Habitavam ali basicamente a região que hoje é o México. Então, ali viviam os maias. Qual era a maneira com que os maias se organizavam politicamente e economicamente? Então, eles se organizavam politicamente em cidades-estado. O que é isso? Eu falei para vocês em uma aula sobre outro assunto, sobre o conceito de cidade-estado. Cidade-estado digamos que nós vamos ver um grande mosaico, tá? Então, uma cerâmica grande, um piso com a cerâmica que tem aqueles quadradinhos recortados. Então, digamos que a sala toda seja os maias. Mas cada quadradinho daquele ali corresponde a um estado independente. Ou seja, cada quadradinho vai ter a sua economia, vai ter o seu líder político, vai tocar a sua vida em separado do outro quadradinho, tá? Eu tô trazendo só esse exemplo para vocês conseguirem entender de maneira mais prática. Então, cidade e estado são unidades de poder independente. Então, em uma região grande, aquela subdivisão cortadinha ali são as cidades-estado, tá? Nas cidades-estado, gente, também tinha os núcleos cerimoniais, né? Como eram esses núcleos cerimoniais? Geralmente era lá que viviam os sacerdotes, os governantes, os artesãos. Era ali que funcionava a vida cultural dos maias, tá? Uma coisa bem interessante para a gente ver são as pirâmides. Então, provavelmente as pirâmides da época, né, dos maias, concentrava boa parte dessas atividades, tá? Então, aquela região mais central, esses centros cerimoniais, eles eram importantes porque eles concentravam ali
todas aquelas práticas que davam as características, né, que mostravam as características principais dos povos maias, tá? Como eram as suas cerimônias religiosas, né? Eles tinham os lugares onde ocorriam as cerimônias, eles eram politeístas, então no mundo antigo em geral nós vamos ver um número muito grande de politeístas, e geralmente os povos antigos eles também adoravam, né, associavam as questões climáticas, as questões naturais aos deuses. Então, por eles não conhecerem parte dos fenômenos, por exemplo, eles não entenderem em um desastre natural, qual é o processo, eles não entenderem o que levou, por exemplo, a haver uma estiagem ou a haver uma chuva em abundância, aquilo era interpretado como vontade dos deuses. Os maias, eles praticavam agricultura, então a agricultura era a sua principal atividade econômica, tá? E eles também plantavam milho, né? Na agricultura eles plantavam milho. O milho tinha uma relação também com divindade para eles. Então, para eles era considerado um alimento sagrado, tá? Então, quando a gente pensar em mundo antigo e essa simbologia do milho para os maias, tinha sim um fundo religioso, tinha uma ideia, uma associação com o que é divino. Eles também, gente, trabalhavam nas construções públicas, tá? Eles eram convocados pelos governantes para trabalhar nas obras públicas, nas pirâmides, nos palácios, né? Eles desenvolveram também estudos sobre a astronomia, organizaram as ruas, enfim, organizaram ali o Estado maia. Tudo aquilo que era coletivo, tudo aquilo que era usado e habitado pela coletividade, tá certo? Os maias desenvolveram uma cultura bem interessante, né? Eles desenvolveram os hieróglifos, né? Que é um tipo de símbolo que formava a escrita maia. Além de um sistema de numeração também muito importante, que era relacionado à economia e à administração. Então, por que eles criaram o sistema de numeração? Para facilitar a administração, tá certo? Então, eles criaram os códices, que eram os livros, né, que os escribas, lembra que eu falei para vocês que escribas eram especialistas em escrita? Então, esses códices, esses livros que eles criavam, era para poder eles organizar essa economia. Então, aquilo que estava sendo arrecadado pelo Estado, pelo chefe, pelo governante, era registrado para mostrar como era que os maias estavam se organizando politicamente, né? Ou seja, como é que eles iam saber se uma pessoa entregou o tributo, o imposto, e outra pessoa não? Aí eles desenvolveram esse sistema de numeração, tá certo? Assim como também desenvolveram os hieróglifos, né? Esses símbolos, essa junção de símbolo que fazia com que eles registrassem o seu cotidiano, e aí muito do que nós sabemos tem a ver com esses registros, tem a ver com esse legado cultural que os maias vai deixar. Desenvolveram também um calendário, né, um calendário maia, que era bastante preciso e era composto de 18 a 20 dias, né? Mais 5 dias livres, totalizando 365 dias. Ou seja, o Rabi, que seria basicamente o mês deles, né? Totalizava 365 dias, o que deixa esse calendário deles muito próximo, né, do nosso calendário, tá? Então, os maias entraram em declínio, a sociedade maia entrou em declínio por a associação de vários fatores. Então, nós podemos contabilizar esse processo de processos naturais, né? Então, as guerras de conquista foram uns, os processos naturais, como, por exemplo, provavelmente eles sofreram
alguns intempéries climáticas que levaram o povo a sentir fome, a produzir menos, e aí, consequentemente, foi levando o povo maia a acabar, né? Aos poucos eles irem migrando, irem se juntando a outros povos, e aí depois surgiu novos povos na região em que os maias se organizaram anteriormente, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os astecas, tá? Então, os astecas vão ter outras características diferentes, né? Características diferentes dos povos maias, mas também serão povos considerados povos pré-colombianos, porque eles já estavam aqui na América antes da chegada dos europeus, né? Antes da chegada de Cristóvão Colombo. Um beijo para vocês, um bom final de semana, Deus abençoe e se liguem nas atividades, tá bom? Tchauzinho, até a próxima.